E olha, vamos falar um pouco sobre essa polêmica aí dos terminais, não é? Especificamente a questão do terminal aqui da Praia Grande. Continua a interdição parcial, não é? Do terminal de integração aqui da Praia Grande, aqui em São Luís. A interdição está sendo mantida nas plataformas 3 e 4. Os outros terminais, onde foram detectados problemas estruturais, também devem passar por reforma, não é? Sobre esse assunto, para você entender melhor, eu estou recebendo aqui o juiz da Vara de Interesse Difuso, doutor Douglas de Melo Martins. Doutor Douglas, bom dia. Muito obrigado, antes de mais nada. Prazer em vê-lo. Obrigado por você ter vindo. Bom, eu gostaria que o senhor, a gente pudesse começar entendendo, não é, a situação real dessa questão do terminal, dos terminais. Meu amigo, muito obrigado pelo convite para esclarecer esse assunto. Primeiro, eu queria chamar a atenção das pessoas para um fato importante. É que o transporte coletivo ele é muito importante para a mobilidade urbana. Eu poderia até dizer que é o núcleo central da mobilidade urbana. Com certeza. Lamentavelmente, a maioria das pessoas gosta de andar de carro. Mas se todas as pessoas resolvem andar de carro, a cidade vira um caos. Não tem como funcionar. Não tem suporte. Não tem suporte para isso e nem deve ter mesmo. Não tem sociedade que suporte uma cidade que se baseia na mobilidade a partir do carro, do veículo em que anda uma pessoa, ou duas, três pessoas. Sim. Então, o transporte coletivo ele é muito importante, é o núcleo central da mobilidade urbana. E você não pode interferir nele assim sem pensar. Certo. É algo muito relevante. Essa questão dos terminais, ela está judicializada lá na Vara de Interesses Difusos desde o mês de setembro. Foram propostas várias ações, eu deferi liminares. Essas liminares foram objeto de recurso. Nas liminares eu determinei que esses terminais passassem por reformas, passassem por manutenção que garanta a segurança e o conforto das pessoas que transitam por lá. Houve recurso, subiu ao Tribunal de Justiça e o desembargador Paulo Velten confirmou as liminares que eu deferi. Então, está mantida a ordem que eu deferi em setembro, mandando que esses terminais passassem por essas reformas. Nesse meio, foi avaliada a possibilidade de realizar uma audiência de conciliação. Fizemos e já conseguimos acordo em relação aos terminais da Coama e os terminais Coab e Coatrac. Celebrado o acordo, dividindo da seguinte forma: o município ficou encarregado de fazer o asfaltamento dentro dos terminais que estão esburacados. Isso está no acordo. Está no acordo, sim, homologado por sentença na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Promoveu, de certa forma, uma segurança jurídica para essa situação. Correto. Então, o município vai fazer o asfaltamento interno e do entorno. Sim. E os consórcios, as empresas que ganharam o processo licitatório, vão fazer a manutenção dos pilares, vigas, telhado, banheiros, sistema de combate a incêndio, tudo mais que é necessário para o bom funcionamento dos terminais, no prazo de 120 dias. Isso está sacramentado e resolvido. Certo. Pendente ficou apenas em relação ao terminal da integração da Praia Grande. Por que ficou esse pendente? É o terminal mais antigo e com mais problemas. Então não houve acordo ainda, mas não significa que não haverá. Nós teremos, primeiro, esta semana vai ser realizada, entre hoje e amanhã, vão ser feitas várias análises dentro desse terminal para verificar qual é a situação real dele e os riscos que ele oferece para definir se mantém interditado, por quanto tempo, quais as providências mais urgentes que devem ser adotadas para garantir a segurança das pessoas. Porque uma interdição total desse terminal, como se cogitou, ele tem consequências. Nós temos que encontrar um equilíbrio aí. Claro, claro. Onde está o ponto de equilíbrio? Por um lado, nós precisamos de fato nos preocupar, e essa deve ser a preocupação mais importante, com a segurança das pessoas. Sim, perfeito. Então, sem dúvida, se o terminal estivesse correndo risco inteiro, as instituições precisam interditar. Por outro lado, nós precisamos nos preocupar com o conforto das pessoas que precisam circular pela cidade, as pessoas que usam o transporte coletivo. E se ele for interditado totalmente, por isso que essa medida precisa ser muito bem pensada, as pessoas viriam dos bairros, quando chegasse no terminal, em que ela tem o direito de descer de um ônibus e entrar em outro sem precisar pagar, elas desceriam do lado de fora e precisariam pagar outra passagem. Certo. Por isso que não é tão simples, chega lá e interditou. Tem que pensar, sendo necessário, sim, mas se não é necessário, se é possível fazer parcialmente,
que assim seja, para garantir um equilíbrio e dar o tempo necessário de ir fazendo as reformas por parte. E é para aí que está se encaminhando. Essa perícia vai ser realizada. Depois da perícia, provavelmente na sexta-feira, eu devo tomar alguma decisão. Essa semana ainda? Esta semana, até quinta-feira, já amanhã, deve ser realizada essa perícia. Sexta-feira eu tomo alguma decisão que, com certeza, vai ter, entre outras coisas, a marcação de uma outra audiência de conciliação, em que eu espero encontrar, finalmente, um acordo entre o município e os consórcios para que nós consigamos aí definir bem o que cada um vai fazer para solucionar o problema. Pois é. Olha, estamos conversando com o juiz da Vara de Interesses Difusos, o doutor Douglas de Melo Martins, né? E como ele está explicando muito bem, que há um acordo já feito, selado, na Vara de Interesses Difusos, né? Com relação aos terminais Coama, terminal Coab, né? E o outro terminal... Coatrac, é o mesmo terminal. Coatrac, tá. Exatamente. E agora a pendência é o terminal da Praia Grande. Da Praia Grande, porque... Seria um caos, doutor Douglas, essa interdição total desse terminal? Seria um caos. As pessoas, quando falam disso, parece que não estão tendo ideia do que isso representa. Algumas pessoas saem de casa. Sim. Essa é a realidade da população. Nós estamos vivendo uma crise sem tamanho. Sim. E muitas pessoas saem de casa só com o dinheiro de uma passagem. É verdade. Imagine essa pessoa, isso não pode ser feito assim de repente. Chegar só se for uma coisa que surgiu agora e você vai... Um fato novo que aconteceu hoje, de repente você precisa tomar uma medida para proteger as pessoas. Tudo bem, mas as pessoas saem de casa, é avisado no mesmo dia de que vai acontecer uma interdição e eles não sabem a consequência, sai de casa só com o dia de uma passagem, chega na porta do terminal, ele não pode entrar e vai ter que pagar outra passagem, ficar no meio da rua. Muita gente tem vergonha de ficar na rua pedindo um dinheiro para conseguir uma passagem para ir para outro lugar. É possível até que acontecesse, eu não duvido, pelo mal-estar que causaria, até uma balbúrdia ali, talvez uma confusão na porta do terminal, com consequências imprevisíveis, quebra, alguma coisa assim. Então, essa providência de equilíbrio, a condução de um processo como esse tem que ser com responsabilidade, sem sobressaltos, com equilíbrio, para que ao final nós consigamos uma solução que garanta as duas coisas, a segurança das pessoas, mas também a mobilidade urbana, o direito das pessoas de circular, inclusive pelos terminais, sem o pagamento de passagem de ônibus extra. Bom, fora dessa área de interdição, a garantia, por exemplo, para as pessoas que estão transitando nessa área, nos setores onde há o livre acesso, ou seja, não há interdição, há algum risco a essas pessoas, doutor Douglas? É isso que a perícia vai avaliar entre hoje e amanhã. É um engenheiro nomeado por mim que vai fazer essa análise com assistentes técnicos indicados pelos outros órgãos, seja do município e também dos consórcios que atualmente estão gerindo esses terminais. Eles vão fazer essa análise e é a partir deste laudo que eu tomarei as decisões. Nós não podemos fazer isso, o juiz e as outras pessoas, nós somos leigos quanto a esse conhecimento de engenharia. Nós precisamos de peritos que nos indiquem qual é a providência mais urgente a ser adotada e essa perícia vai ser realizada entre hoje e amanhã. Bom, o que faltou na realidade, no seu entendimento, é para que se verificasse, por exemplo, a situação de um terminal da Praia Grande, por exemplo, que é o mais antigo, para que ele chegasse a esse ponto? Faltou, durante todo esse tempo, que as providências fossem tomadas pelos órgãos de controle para evitar que o terminal chegasse a essa situação. A situação é grave, mas ela é grave porque foram muitos anos sem as providências necessárias. Então isso, para corrigir também, não vai ser de um dia para o outro. E talvez a solução não seja tão simples. Embora já exista uma decisão judicial vigente determinando que os consórcios tomem essas providências. Mas vai ser no diálogo que eu pretendo marcar. Já na sexta-feira eu vou definir uma nova data de conciliação, porque nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio aí. Não é do nosso interesse, embora a minha decisão tenha sido determinando que os empresários, os consórcios realizem a manutenção, não é do interesse de ninguém, nem do sistema de justiça e nem da sociedade em geral,
quebrar os empresários que Do cuidam do consórcio. transporte Sim. coletivo dos consórcios. Sim. Então, eles alegam no processo, isso vai ser verificado, que a manutenção desse terminal, em função de vir com problemas há muitos anos, passa dos 10 milhões de reais para fazer a manutenção. O que eles dizem Sim. pela gravidade E pelo estado que ele se encontra, Sim. pelo tempo. Esse terminal foi construído há muitos anos, ainda no governo. A prefeita na época era Conceição Andrade. Perfeito. Foram muitos anos, foi o primeiro terminal. É. Então, ele, até pelo tempo, está em uma situação mais precária. Para solucionar isso não vai ser com um estalar de dedos, nós vamos precisar dialogar muito e esse diálogo está ocorrendo lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para encontrar um ponto de equilíbrio. De um lado, garantir que os consórcios façam a manutenção adequada, mas também o sistema de justiça não está aqui para quebrar os empresários. É importante que eles consigam trabalhar. Ser feito o contraponto para... E isso só se faz com equilíbrio, com calma, sim, com passo a passo, que nós vamos tentar fazer nas próximas audiências de conciliação. Farei tantas quantas sejam necessárias, até que nós encontremos esse ponto de equilíbrio em que todos os direitos sejam resguardados. Doutor Douglas, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem compromisso, eu quero lhe agradecer. Tá? Eu é que Parabéns, agradeço. muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo seu programa. Obrigado. Obrigado.